Você tem medo da lei? Você tem medo da ordem? Sobre essa questão eu quero conversar com você, mas antes convidar você a se inscrever e a nos acompanhar em nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Também convidar você a se inscrever aqui no canal, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais, ativar o sininho, dar o joinha, comentar, enfim, participar do processo aqui do canal de Brasília. Vocês já observaram que do nada existe um verdadeiro escarcéu. Basta se falar em AI-5. É um Deus nos acuda. Parece alguém que joga inseticida no meio de um bando de baratas que saem feito tontas para tudo que é lado. Afinal de contas, quem tem medo da lei? Quem tem medo da ordem? Quem não vive de acordo com a lei, quem quer afrontar a ordem. Eu acredito que existe uma preocupação demasiada dos setores da esquerda, travestidos no serviço público, nas universidades, em jornais, preocupados com a possibilidade de serem obrigados a seguir uma ordem. Eles se acostumaram, nos últimos anos, a viver de acordo com as suas leis. É a velha história da guerra assimétrica. Eles podem desrespeitar a lei, eles podem afrontar tudo, eles podem fazer qualquer tipo de barbárie, interromper trânsito e tudo mais. A eles tudo é permitido. Os seus adversários devem ficar no estrito cumprimento da lei e dos parâmetros éticos que eles definem, que eles impõem, que eles determinam. Eles fazem o que bem quiser. O outro lado obedece à lei que eles definem. É uma loucura isso, mas é verdade. O Brasil sofre um processo de contínuos ataques. E se a gente for observar bem atentamente, verá que tudo isso é parte de uma estratégia de engessar o governo, de embretar o governo. Observem que a mídia trabalha diuturnamente com pauta negativa, porque é uma forma de induzir as análises como se o Brasil verdadeiro fosse aquele que a mídia coloca e não o Brasil real que nós vivemos. Eu costumo dizer muito claramente que me sinto muito mais confortável sendo revistado eventualmente por policiais do que ser amoestado e assaltado por bandidos. Eu prefiro muito mais viver sob a ordem, sob a lei, do que sob a lei do crime. Essa é uma questão muito sutil que tem sido colocada e colocada de uma forma totalmente doida. Eles falam do AI-5 sem levar em conta o estado de coisas que o Brasil vivia. Ou será que era de um lado o exército malvado e do outro lado anjinhos? Ou será que os terroristas eram mocinhos e mocinhas que queriam restaurar a democracia no Brasil? Democracia, uma ova. Eles eram financiados, eles eram treinados, eles eram bancados, tanto por Cuba como pela União Soviética. Não é teoria da conspiração, é verdade. Nenhum deles estava preocupado com democracia, nenhum deles estava preocupado com liberdade. Eles queriam derrubar o regime, no entanto, eles queriam impor um governo socialista. Eles queriam impor um governo comunista. Negar isso, ora, vai dizer que a Dilma lá do passado era um anjinho, que certos jornalistas que pegaram em armas eram anjinhos. E quando se fala em AI-5, se fala num estado onde a ordem e o direito individual seja superior ao direito de balbúrdia, ao direito da baderna. Existem mecanismos similares em todos os países. Ou você acha que em Cuba pode se sair gritando abaixo os cachorros? Ou você acha que na Coreia do Norte pode ser feito?
Vocês lembram o que aconteceu na Praça da Paz Celestial? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Hong Kong? Quando se fala em AI-5 no Brasil, é uma imagem para mostrar às pessoas que o Brasil vai sim usar todos os mecanismos para defender a liberdade da sociedade, para defender a liberdade do povo e não se deixar envolver em atos criminosos como esses que são anunciados, como esses que são alardeados por um vagabundo cachaceiro que foi ex-presidente e foi ex-presidiário e tem muita cana para cumprir ainda. Não se assuste quando falarem em AI-5. AI-5, ao contrário do que querem os esquerdopatas ladrões, AI-5 é uma salvaguarda em defesa da liberdade de todos nós. Ou você tem mais medo de ser assaltado do que ser interpelado por um policial? Ou você tem mais medo da ordem do que da baderna? Eu, particularmente, tenho muito mais receio da irresponsabilidade e da leviandade destes esquerdopatas do que de qualquer momento de contrição de liberdades. Lembre-se sempre, AI-5 é uma imagem figurada, que quer dizer apenas que ninguém vai fazer no Brasil o que está acontecendo em outros países de modo sem uma resposta do Estado, sem uma resposta do aparato de Estado em defesa da sociedade. Quem teme a lei e a ordem, na verdade, quer a volta do caos, da baderna e, quem sabe, de um governo nos moldes da Venezuela, de Cuba, da Coreia, da Nicarágua, da China e de outros paraísos onde a liberdade não existe. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.